Você já pensou que talvez Deus não esteja esperando por você, mas que seja você quem está esperando para despertar? Em 6 de janeiro de 1970, Neville Goddard revelou um dos maiores mistérios das Escrituras. Deus se esvaziou, se abandonou e se tornou homem. Não para nos salvar de fora, mas para experimentar o mesmo através de nós. Nesta palestra, você vai compreender o verdadeiro significado de Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O que é o autoabandono divino? Porque a crucificação é o maior sucesso, e não o maior fracasso. Como Cristo é um padrão sepultado dentro de você. O que significa nascer do alto? Prepare-se. Porque essa mensagem não fala sobre um Deus externo. Ela revela quem você realmente é. Semana após semana, ao subir a este púlpito, sei o que quero dizer. Trata-se apenas de descobrir como dizê-lo de forma inteligível, pois estamos lidando com um mistério. Não é algo que se possa explicar e dizer: pronto, agora sim. É um mistério peculiar, o mais fantástico mistério do mundo. Para mim, vivenciar as Escrituras, vivenciar o plano de salvação de Deus, é a minha interpretação do propósito de toda a vida. É nisso que acredito firmemente. Acredito firmemente que as raízes do nosso ser estão firmadas em Deus, e Deus se revela criativamente em nós. Ao fazer essa afirmação, coloco-me ao lado daquilo que está sendo transformado, digamos, um homem. Pois a metamorfose é o tema da Bíblia. Trata-se da transformação completa do homem em Deus. Quando faço uma afirmação como a que acabei de fazer, parece que é o homem, você e eu somos o homem, sendo transformado por um meio externo a nós mesmos, e não é isso que quero dizer. Mas o homem está tão condicionado a acreditar que é um pequeno verme que a abordagem é feita sob essa perspectiva. Você e eu somos Deus transformando o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas, se eu dissesse isso para uma grande multidão, a cortina se fecharia e eles não ouviriam uma palavra sequer do que eu tinha a dizer além disso. Mas você e eu arriscamos. Éramos os filhos de Deus, juntos formando Deus, pois a palavra Deus é plural. A palavra é Elohim. No princípio, Deus. Essa palavra é Elohim, é plural. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. A mesma palavra é Elohim. É uma unidade composta, uma formada por outras. Em Deuteronômio, lemos que ele estabeleceu laços de servidão entre os povos, de acordo com o número dos filhos de Deus. Nenhuma criança pode nascer a menos que Deus ocupe aquele pequeno templo. Esses são os deuses que desceram. Você e eu somos os deuses que desceram. Estamos transformando essas identidades, esses homens e mulheres com os quais nos identificamos, à nossa imagem e semelhança, em vez de sermos transformados por algo externo a nós mesmos. Nós somos os deuses que desceram, e quando despertamos, somos os deuses mencionados no princípio. No princípio, Deus, Elohim, no plural, os deuses, criou os céus e a terra, como quem cria um teatro para exibir seu poder e suas forças criativas. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, então descemos e nos vestimos com essas vestes. Não estamos fingindo. Nos entregamos completamente a essas peças. O segredo é a entrega total. Jamais teríamos criado algo sem amá-lo, jamais. Nós o amamos tanto, e assim, tendo-o amado, nos comprometemos com o objeto do nosso amor e nos tornamos ele. A autocomissão é o segredo. Agora nos é dito: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Neste mundo, esquecemos quem somos. Agora vem a revelação. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, imitem isso. Mas neste nível, eu me sinto Neville. Mas sei por experiência própria que sou aquele que se tornou Neville, para transformar essa identidade em meu próprio ser, o ser que era, que não tem começo, e havia um plano que tracei dentro de mim quando me enterrei neste ser chamado. Isso é verdade para todos no mundo. Agora ouçam com atenção. É o primeiro capítulo de Efésios.
Estou citando apenas 4 versículos, vocês os encontrarão nos 10 primeiros versículos, por isso, omiti alguns porque não são necessários para o que quero abordar. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, ele nos destinou em amor. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, a qual ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 4, 5, 9, 10. Você escuta com atenção. Vai para casa e lê, no primeiro capítulo, dentro do primeiro, acho que são os versículos 4, 5, 9 e 10 de Efésios. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim, vemos que a salvação do homem não é uma ideia posterior do Criador. Ela é anterior a esse processo histórico. Muito antes de isso se concretizar e se tornar história, a história da humanidade, essa decisão já havia sido tomada. Portanto, nossa aptidão é a consequência, e não a condição, da sua escolha. Então aqui, como Neville, eu, o ser verdadeiro, escolhi Neville. Eu vou interpretar Neville. Vocês escolheram o ser que escolheram e nós descemos até aqui e o animamos, este processo histórico. Nós somos os deuses que tomaram a decisão. Nós nos identificamos com estas vestes, nós as transformamos em nós mesmos. Isso é algo que o mundo rejeita. Eles abominam, porque não percebem que o homem, nada pode fazer para se salvar. Não há nada que o homem, como homem, possa fazer. É o Deus que está sepultado dentro do homem que faz tudo. Como nos é dito na carta aos Filipenses. Aquele, referindo-se a Deus, que começou a boa obra em vocês, há de completá-la no dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é a revelação desse plano em vocês, pois Jesus Cristo está em vocês. Cristo em vocês é a esperança da glória. Se ele não estivesse em vocês, vocês seriam um corpo morto para sempre, mas os deuses desceram, e todos os deuses, chamados filhos de Deus, foram necessários para formar Deus. O um se fragmentou em muitos. O um caiu, contendo tudo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Entendem? Antes de haver um mundo, nós já éramos. Nós somos os deuses. Estamos no ser único que é conhecido nas Escrituras como Deus, e viemos com um único propósito: expandir nossa própria criatividade, e fazemos isso mergulhando de cabeça na humanidade. Ora, a crucificação é ou a demonstração do fracasso mais horrível do mundo ou do maior sucesso do mundo. Ficou provado que a semente que caiu, que é chamada de Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é Deus, e isso é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra foi a semente que caiu na humanidade. Isso se chama crucificação. Pois bem, ela ressuscitou e continua a ressuscitar, porque todos os filhos ressuscitarão. Nenhum falhará. Se um falhasse, seria preciso deixar todos para trás e ir em busca daquele que falta, pois aquele que está faltando completa o uno, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Assim, noite após noite, ao subir ao púlpito, sei exatamente o que quero dizer, e meu problema é como dizê-lo de forma inteligível, para ser compreendido por aqueles que me ouvem. Pois o homem foi condicionado a acreditar que é uma criaturinha tola no mundo que pecou, e tendo pecado, agora deve fazer todo tipo de penitência para se redimir. O homem não pode se redimir. É Deus quem desce, e por sua crucificação, que é o sepultamento no homem. Deus demonstra agora o seu poder criador, que ele pode morrer e ressuscitar. Portanto, ele morre no homem. Estou crucificado com Cristo, disse Paulo. E vivo, já não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Assim, o Filho de Deus está em você. Você diz: eu sou, esse é ele. Esse é o Filho de Deus. Mas você amou tanto o objeto a quem se entregou que se abandonou completamente e se esvaziou de sua divindade,
mergulhando-se apenas no objeto do seu amor, e você o transformará em seu próprio ser, que é Deus. Então, quando você o transforma, você é o mesmo Deus, só que se expandiu para além daquele momento na eternidade em que se aventurou neste experimento, tornando-se sua própria criação. Então, no mundo de César, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Cristo nos amou e se entregou a nós, imitem isso. Então, você ama o dinheiro? Não há nada de errado nisso. Você ama a fama? Não há nada de errado nisso. Você ama a saúde física? Não há nada de errado nisso. Mas apaixone-se por isso. Se você está apaixonado por isso, deve fazer o mesmo que Deus fez no princípio, e você é esse Deus de quem falo, que amou tanto o objeto que você é quando o vê refletido, que se abandonou. Sem restrições. Um abandono completo do eu ao objeto do seu amor. Pois se não há objeto do amor, nenhum amado, o que é o amor? Deve haver um amado para demonstrar o amor, e assim você tem um objeto, sua emanação, que nada mais é do que sua esposa, não sua esposa física, o corpo é sua emanação. Essa é sua esposa até que o sono da morte termine. E você amou tanto isso, você vai transformar isso na coisa mais linda e perfeita do mundo, que é exatamente como você, que é perfeita. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É isso que nos dizem. Então, ele me escolheu. Bem, quem é ele? Eu sou ele, mas para se tornar eu, ele teve que esquecer que eu sou ele e pensar que ele é Neville. Ele teve que fazer isso. Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo, mas agora, eu sou aquele que se esqueceu e se tornou Neville. Quando eu despertar, sei que eu existia antes da fundação do mundo. Mas agora trago Neville comigo, e agora tenho mais um aspecto do meu ser proteico. Tenho outro ser que irei redimir. Apaixonei-me por ele e o trouxe de volta, e agora sou o ser proteico, que posso ver os outros e deixar que os outros me vejam como Neville. Então, eles me veem como Neville. Mas será que eles realmente me veem? Eles me veem como Neville quando me veem revestido de poder, revestido de sabedoria, ou talvez revestido de amor. E eles me verão porque eu amei tanto isso que me entreguei a isso e o elevei ao nível do meu próprio ser antes de descer a ele e me enterrar nele. Então, quando tento noite após noite contar isso, hesito porque me pergunto se estou sendo o mais claro possível. Sei o que quero dizer, mas como dizer de forma que seja compreendido, que seja inteligível? Porque é preciso superar todas as ideias preconcebidas e equivocadas que o homem tem a respeito das Escrituras. E então eu digo: experimentar as Escrituras, experimentar o plano de salvação de Deus, é realmente o propósito da vida. Mas enquanto estivermos aqui, podemos ser tudo o que quisermos, e o ser dentro de nós, que é o nosso verdadeiro ser, permite isso e vivenciará o papel conosco e desempenhará todas as funções. Mas estou falando com o Deus em você, o Deus das Escrituras, cujo nome é Elohim, ou Jeová, ou o Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo ser que está sepultado em você. Ele está realmente sepultado em você. E esse ser ressuscitará. Ensina-me, ó Senhor. Ensina-me, ó Espírito Santo, o testemunho de Jesus para que eu possa realmente compreender as maravilhas da lei divina. Ensina-me, ó Espírito Santo. Bem, conte a história de Deus que se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E então a história nos é contada de uma maneira muito simples, pois a verdade materializada em um conto. Entrarei por portas humildes. Tennyson. Então você conta a história da maneira mais simples possível. Começa do início e começa a narrativa. A verdade materializada em um conto. Entrareis por portas humildes. Então, minha mãe me colocava no colo e me contava a história de Jesus. Ele não tinha pai, mas um dia afirmou ser o pai. Bem, ela não entendia isso, e eu também não. Ele não tinha pai, mas afirmou ser o pai. Eu e o pai somos um. Então ela me contou que ele teve um nascimento milagroso.
Não foi como nenhum outro nascimento no mundo, algo diferente, e então ela me disse que ele disse que, a menos que nasçamos de maneira semelhante, pois ele disse, e eu sou do alto, que ele nasceu do alto, aí a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino dos céus. Então ele também disse que o homem mais perfeito nascido de mulher foi João Batista, e ainda assim o menor no reino é maior do que João Batista, portanto, João Batista não pode estar no reino dos céus se o menor for maior do que ele. Não importa o quão pequeno se torne, o menor é maior, e ele não pode entrar no reino dos céus. Mamãe não entendeu isso, assim como eu não entendi quando ela me contou. Então ela me disse que Davi, em espírito, o chamou de meu Senhor. Ela não entendeu isso, e eu também não. E então ela me disse que ele se identificou como o filho do homem e comparou o filho do homem a uma serpente ardente, e que, a menos que o filho do homem seja erguido da mesma maneira que a serpente ardente foi erguida, ele não poderá entrar no reino dos céus. Então ela me contou que, quando ele foi batizado, uma pomba desceu sobre ele e permaneceu ali, e o homem exterior sabia. Esse homem exterior se chamava João. E ele sabia porque lhe foi revelado que aquele sobre quem a pomba desceu e permaneceu era o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, pois a ninguém pode subir ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Tudo isso era um mistério, mas uma linda história que encantava a mente infantil, e você a carregava consigo. Isso é algo que está todo dentro de você. E então vem essa repentina e chocante revelação. Quando você menos esperava, tudo aconteceu dentro de você. Voltamos a Efésios. Ele o propôs em Cristo para a plenitude dos tempos. Ele o propôs em Cristo. Em Cristo? Sim, e Cristo está em você. O próprio Deus desceu ao homem e estabeleceu seu plano de redenção em Cristo. Portanto, em Cristo está no homem. Agora, precisa se desdobrar no homem. Então, se desdobrou em mim, e eu percebi que eu sou aquele a que desceu, pois ninguém pode subir sem primeiro descer. Bem, tendo subido como uma serpente de fogo, então eu devo ter sido aquele que desceu. Mas quando subi, subi sem perder a identidade de Neville, então desci e redimi um ser chamado Neville. Você desce e se identifica com o ser que acredita ser, de modo que, ao subir, leva consigo aquilo que redimiu. Apresenta-o aos seus irmãos, pois todos aguardam a manifestação do seu ato de fé. Pois a fé é uma completa autoatribuição. Não posso me comprometer com aquilo que não amo. Portanto, Deus é amor. Então, eu o amei e concordei com todos nós em me comprometer com isso, e então me comprometi com isso e perdi toda a consciência do ser que realmente sou em minha auto-entrega ao objeto do meu amor. E então eu passei pelo inferno, como todos nós passamos. Mas como Paulo disse, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que glória! A única glória é a glória de Deus, portanto, o clamor daquele que concluiu a obra é este, no capítulo 17 de João. Eu completei a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me a mim mesmo. Glorifica-me junto de ti mesmo. Glorifica-me junto de ti mesmo. Devolve-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, tragam isso agora, a glória que eu entreguei em minha autocomissão ao objeto do meu amor. Que ela retorne. Assim, eu trouxe de volta, individualizada, uma vestimenta que posso usar na eternidade. Ela estava morta, e eu, como a semente que caiu na terra e morreu, revelando o grande segredo, o mistério da vida através da morte, então, eu morri. Eu morri quando me tornei isto indicando o corpo físico, e então sofri todo o inferno do mundo. E então o padrão, que eu continha, se desdobrou dentro de mim. Assim, ele me manifestou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Ele o estabeleceu em Cristo como o plano. Bem, esse plano é Jesus Cristo encarnado no homem. É um padrão, o homem padrão. Como explicar ao mundo que Jesus Cristo é o modelo da salvação sepultado no homem, quando o homem foi ensinado a acreditar que Jesus Cristo é um homenzinho que caminhou há 2000 anos? E que então desapareceu,
após contar a história, para retornar fisicamente a este mundo, para que olhos físicos o vissem como vindo de fora, é isso que foi dito ao mundo. Mas essa é a verdade materializada em uma história, para que possa entrar por portas humildes. Pois se lhe fosse contado o que eu contei esta noite, o mundo não suportaria. Ficariam profundamente chocados ao ouvir o que você ouviu esta noite. Não aceitariam. Acreditam em algum pequeno salvador externo que surgiu há 2000 anos e prometeu retornar, e os grandes mestres de hoje, grandes no sentido de quantidade, mas não de compreensão, esperam que ele venha de fora. Ele não pode vir de fora, porque está sepultado dentro de nós. Ele só pode vir quando desperta em nós. Esse padrão é o padrão de uma semente. Mas esta é a semente de Deus, a palavra de Deus, sepultada no homem. Ela se desdobra dentro do homem, e quando se desdobra dentro do homem, tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo, o indivíduo em quem se desdobra experimenta isso em primeira pessoa, singular, no presente. Então ele conhece quem Deus é. Ele sempre foi Deus, que se esvaziou e assumiu a forma humana e, sendo encontrado em forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, e, nesse estado, foi feito servo. Mas, no fim, ele cumpre o seu propósito e, então, recebe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de todos. Bem, quem é esse Jesus? Ele está em você. Portanto, quando você realmente cumpre e realiza a tarefa que assumiu, você carrega o nome de Jesus. Há apenas um Senhor. Todos nós retornamos, dispersos como estamos, retornamos como o único Senhor, o único Deus, o único Pai de todos. Um só corpo, um só Espírito, não muitos, e ainda assim sem perda de identidade. Se eu pudesse levar você comigo para a experiência em si, que tive há 2 manhãs, aqui estou eu. Na superfície do meu ser, sei exatamente o que estou fazendo, e eu sou Espírito. E aqui está todo este vasto mundo, e o mundo está morto, simplesmente morto. Mas não posso movê-lo a menos que eu desça até ele. Eu desço para dentro disso. Mas agora, com a memória de ter nascido do alto, de ter descido para dentro disso, posso mudar. Antes de nascer do alto, você perde toda a consciência do ser que você é, que veio de cima, e você volta noite após noite na veste, e você é simplesmente mais um na multidão, perdido. Mas agora, após o nascimento do alto, depois que você começa a crescer em estatura no favor dos deuses que o precederam no mesmo nascimento semelhante, a memória, agora, permanece, pois você retorna pela manhã de sua união com os irmãos. E você retorna e vê tudo como realmente é. Está tudo morto. Mas agora você não perde a consciência, como acontecia antes do nascimento do alto. Então você desce. Você pode mudá-la se quiser. Mas por que mudá-la? Escutem estas palavras que vieram de Blake quando ele partiu deste mundo. Mas Blake nasceu do alto muito antes de partir. Então, em um livro chamado Olhando para Pinturas Modernas, há um capítulo sobre Max Beckmann, considerado um grande artista moderno de pinturas modernas. Ele disse que encontrou Blake neste mundo supraterrestre, e lá estava um homem gigante, como um ser sobrenatural, que o cumprimentou com um aceno e me disse: recue. Confie nos objetos. Não se deixe levar. Não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Tudo está ordenado e correta, e deve cumprir seu destino para alcançar a perfeição. Siga este caminho e você alcançará, a partir do seu próprio ego, uma percepção cada vez mais profunda das belezas eternas da criação. Você irá também alcançar uma libertação cada vez maior de tudo aquilo que agora aparece. Para você, que triste e terrível. Tudo está ordenado. Tudo conduz à perfeição que você decidiu alcançar quando se esvaziou de Deus e se tornou o ser que é hoje. E você despertará de tudo isso e retornará à glória que era sua antes da criação do mundo, apenas magnificada além do que era antes por causa de sua incursão neste mundo de morte. Este era o limite da contração, o limite da opacidade, e você o assumiu.
Agora não há limite para a expansão, para a translucidez que você traz de volta. Assim, todos nós estamos retornando ao ser que éramos antes da criação do mundo. Portanto, quando lemos, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nós éramos os deuses. Éramos os filhos de Deus que coletivamente formam Deus. Portanto, essa maravilhosa confissão da fé hebraica é a maior confissão do mundo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Jeová, que é simplesmente eu sou, traduzido como o Senhor, Edadanoi, o Senhor, e aqui o nosso Deus, no plural, Elohim. Nós somos os deuses, mas juntos somos Adonai, um. Portanto, é preciso que aquele que é composto de muitos caia, o Deus único que é a confissão, o Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Nunca se esqueçam disso. Não se trata de um homenzinho, uma pequena imagem, diante da qual vocês ficam venerando. Tudo isso está morto, e os homens fazem ídolos de outros homens. Então, se ele tem dinheiro, ou se é um tirano, como Lenin, fazem um pequeno ícone de Lenin, e milhares de pessoas passam todos os dias por essa coisinha estúpida que fica exposta. E eu li hoje a declaração de Buckley, datada de Leningrado. Costumava ser São Petersburgo. Era a Praça de Pedro, a mesma praça. Agora é Leningrado, e lá está essa coisinha mumificada, e um amigo dele, passando perto da coisinha mumificada, estava com a mão no bolso, e o guarda, da maneira mais impressionante, disse: "Tire a mão do bolso. Você está passando por solo sagrado. Aqui está o Verbo que se fez carne e habitou entre nós." E a maneira como ele lidou com isso foi absolutamente maravilhosa, a maneira como ele lidou com esse conceito tão estúpido de venerar essa coisinha que eles tiveram que pegar alguns anos atrás e reconstruir, porque o tempo cobra seu preço e ela estava se desintegrando. E esse é o pequeno ícone que eles veneram. Eu lhes digo, o único Deus no mundo é você. Não há outro Deus. Um dia vocês saberão disso. Um dia ele se revelará dentro de vocês. Leiam a história com atenção, pois quando ele se revelar dentro de vocês, tudo o que foi dito sobre ele nas Escrituras vocês experimentarão em primeira pessoa, no singular, no presente. E seu único filho, que é apenas a personificação de todas as experiências que vocês já tiveram como seres humanos, então, peguem todas as experiências do homem e tudo que o homem poderia experimentar, e fundam tudo em um único todo e personifiquem esse todo. E o resultado é Davi, o Davi das Escrituras, o grande salmista. Esse é Davi. Ele está diante de vocês e os chama de meu Senhor. Ele os chama de meu Pai. Esse é o único Filho de Deus, que é a personificação da soma total de todas as experiências da humanidade. Então, quando vocês, desempenhando o papel que estão desempenhando, tiverem passado por toda a gama de experiências que o homem é capaz de vivenciar, no final, vocês despertarão, e então a soma total das experiências estará fundida, personificada e diante de vocês, e ele é aquele rapaz glorioso e belo, Davi, e ele te chama de meu Pai, meu Senhor. E o drama termina para você. Então você se une aos irmãos que conheceu antes da criação do mundo e contempla o mundo da morte. Você se torna um daqueles que, na grande eternidade, contemplam a morte, e você também dirá: o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo tormentos, desespero e morte eterna. Mas a divina misericórdia vai além e o redime em um só corpo, o Senhor Jesus de Jerusalém, que é Jeová. Há apenas um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Portanto, todos são redimidos eventualmente, mas o homem, enquanto homem, não pode se redimir. É Deus no homem que realiza a obra. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la quando Deus se revelar em vocês, em você. Então, meu problema, noite após noite, é encontrar palavras para dizer isso. Eu sei o que quero dizer, mas o problema é como dizer de forma que seja compreendido, que seja inteligível, porque você deve sempre ter em mente que está diante de um público que pode não estar preparado para o choque, pois é um choque para a mente humana dizer-lhes quem eles são.
Eles preferem depender de algo externo a si mesmos e orar a isso, então vão à igreja e acendem uma vela, e se curvam diante de alguma pequena cruz feita pelo homem ou de uma estrela feita pelo homem, e fazem todas essas coisas externamente, e ninguém tem confiança em si mesmo, e o eu do homem é Deus. Essa sua maravilhosa imaginação humana, esse é o Deus eterno. Então, esta noite eu digo: nossas raízes estão em Deus e o próprio Deus se revela dentro de nós. Eu poderia ter dito: nossas raízes estão na imaginação divina, e a imaginação divina se revela dentro de nós. Mas não importa. Eu pessoalmente gosto da palavra Deus, mas não o coloco externamente como algo a ser adorado. O mundo aceitará isso melhor se eu disser Deus do que se eu disser imaginação divina. Portanto, eu não disse isso no início da palestra, mas agora apresento a vocês. Quando vocês imaginam, é Deus criando. E todas as coisas são possíveis para Deus. Então, comecem a imaginar. Isso é Deus, Deus em ação. Mas acreditem na realidade do ato imaginativo. Então, imaginem-se sendo aquilo que a razão nega e os seus sentidos negam, mas imaginem. Deus teve que se abandonar completamente à forma humana para acreditar que ele era homem. Você sabe o que é isso? O ser que você realmente é. Pois eu lhe digo, quando você retornar após o nascimento do alto e se encontrar como espírito, quero dizer, espírito, mas mais real do que qualquer coisa em todo o vasto mundo reunido, você é espírito, e você é mais real do que qualquer objeto no espaço ou todos os objetos no espaço juntos. Mas descer antes do nascimento é esquecer-se de si mesmo como espírito. Deus é espírito, e você faz isso após este nascimento sem perda de identidade. Essa é a parte maravilhosa, quando você retorna ao mundo e pega a roupa que está adormecida na cama, e normalmente a banha, a barbeia, a alimenta e faz todas as coisas normais com ela, mas você sabe que é apenas uma roupa. E você sabe que extraiu dela uma certa identidade, identidade que você leva de volta como espírito, pois o corpo será colocado na fornalha e descartado. Ele será simplesmente reduzido às cinzas que é, mas você extraiu dele uma certa identidade e você leva de volta para a fraternidade a sua conquista. Você desceu e morreu como homem, e agora retorna, trazendo de volta a identidade do homem que você vestiu ao longo dos séculos. Você a leva de volta. E todos vocês são recebidos com alegria porque realizaram aquilo que pretendiam. Portanto, a vontade de Deus não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias, vocês a compreenderão perfeitamente, somente nos últimos dias. Portanto, os sofrimentos desta era presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, pois aqueles que ele de antemão conheceu, e ele de antemão conheceu todos os filhos, nós somos os filhos. Independentemente do seu sexo, somos os filhos, pois na ressurreição estamos acima da organização do sexo. Não somos nem homens nem mulheres. Somos Deus. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Assim, não importa o que você tenha feito como homem, você receberá justificação, em outras palavras, absolvição divina, absolvição completa, não importa o que você tenha feito. Se você desempenhou o papel de um Hitler ou um Stalin, ou qualquer outro monstro, você será absolvido. Nesse nível, você quer que todos eles sofram, mas seus irmãos, sabendo o papel que você desempenhou, não querem que você sofra. Eles querem que você acorde do sonho de ser um Hitler, do sonho de ser um Stalin, ou qualquer outro personagem horrível do mundo. Portanto, quando vocês comparecem perante ele, tendo sido chamados, isso é justificação. Justificação, nas Escrituras, nada mais é do que absolvição divina, e após a justificação vem a glorificação, que é o dom de Deus para vocês. Então vocês são Deus Pai. E todos os filhos juntos formam Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio.